Antes de tudo, curta, comente e compartilhe. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus é santo. Ó Senhor, quem é como o Senhor, glorificado em santidade? Está lá em Êxodo 15:11. Não há santo como o Senhor, porque não há outro Deus além de ti. Longe de Deus é praticar a perversidade. Ele é todo poderoso e ele não comete nenhuma injustiça. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Porque assim diz o alto, o Senhor, que habita na eternidade, o qual tem o nome do Senhor Santo, e habita no alto e no santo lugar. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ninguém é como o nosso Senhor. Quem é como o nosso Deus? Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só o Senhor é santo, só Ele é santo, só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. O povo de Deus deve viver uma vida santa. Crês tu que Deus é um só? Fazei bem, até os demônios creem e temem. Você quer ficar certo? Ó homem insensato, então cometa o que é bom diante do Senhor. Tornai, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós não precisamos ser apenas ouvintes, nós precisamos praticar aquilo que o Senhor fala, em ser santo, em ser separado. Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e não existe verdade em nós. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão vive em pecado. Está lá em Provérbios 15:9 que o caminho do Senhor é reto e ele ama o que segue a justiça. Já em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pelo contrário, segundo aquele que vos chamou, que é santo, torne-se santos também vós mesmos em todos os seus procedimentos. Busque o Senhor, saiba o que é bem e o que é mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco todos os dias. Então essas são as coisas ordenadas pelo Senhor. É que o Senhor pede de ti que não pratiques a injustiça e ames a misericórdia, e assim, humildemente, você será o seu próprio nome conhecido por Deus. Santos sereis, porque o Senhor vosso Deus é santo. Amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Já em Romanos 12, versículo 2, parte A, fala que não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Ou seja, o que acontece é que a gente tem que ter a metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente, mudança de vida e mudança de comportamento. Em Josué 1:8 fala: não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás você prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Diz aí Marcos 11, versículo 22, na parte B fala: tende fé em Deus. Então nós devemos ter fé em Deus, nós devemos perseverar. Quando fala lá em Êxodo 15, versículo 11, parte A, que o Senhor é glorificado, muitas vezes nós queremos nos glorificar, nos exaltar. O único digno de ser glorificado é o Senhor. Quando Jó fala no versículo 10, capítulo 34, da parte B, em perversidade, que muitas das vezes nós somos perversos, muitas das vezes nós não somos honestos, muitas das vezes nós somos desonestos, e nós devemos seguir a retidão, porque Deus é santo. Quando ele fala das coisas do alto, é que nós devemos buscar mais as coisas do alto do que as coisas daqui da terra. Quando ele fala lá em Tiago 2:19, versículo 20, versículo 22, na parte A, creem, é que nós devemos crer no único e no suficiente Salvador, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Quando ele fala: não sede somente ouvintes, sede praticantes
que nós devemos praticar boas obras, que nós devemos amar o nosso próximo, amar o outro, se compadecer da dor do outro. Quando ele fala em 1 João 2, verso 4, versículo 3, versículo 10, a parte B, eu conheço as suas obras, eu sei o que você anda fazendo, eu sei do seu pensar, eu sei do seu agir, eu sei do seu caminhar. Quando ele fala em Miqueias 6, versículo 8, parte B, da justiça, que ele fala que nós devemos ser retos, nós devemos andar em retidão, nós devemos nos preservar das coisas maus do mundo, nós devemos nos guardar, nós devemos nos santificar, porque Deus é santo. E essas coisas foram coisas ordenadas pelo nosso Deus. Quando ele fala lá em Lucas do nosso coração, é porque o nosso coração é corrupto, porque o nosso coração é enganoso, e quem o conhecerá? Só o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. E nós devemos guardar, como fala em Lucas, os mandamentos do Senhor, porque Deus é santo. Um forte abraço.